Boa tarde a todos, que a paz, a luz, que os eflúvios do Divino Mestre Jesus nos envolva o coração, a mente, o sentimento, para que possamos, mais uma vez reunidos, ainda que virtualmente, estudar o Evangelho. A nossa passagem do Evangelho de hoje nos é proposta por Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, através da psicografia de Chico Xavier. O nome da nossa lição é Mocidade. Está na carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 22. Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com que os de coração puro invocam o Senhor. Quase sempre, os que se dirigem à mocidade lhe atribuem tamanhos poderes que os jovens terminam em franca desorientação, enganados e distraídos. Costuma-se esperar deles a salvaguarda de tudo. Concordamos com as suas vastas possibilidades, mas não podemos esquecer que essa fase da existência terrestre é a que apresenta maior número de necessidades no capítulo da direção. O moço poderá e fará muito se o espírito envelhecido da experiência não o desamparar no trabalho. Nada de novo conseguirá erigir caso não se valha dos esforços que lhe precederam as atividades. Em tudo dependerá de seus antecessores. A juventude pode ser comparada à esperançosa saída de um barco para viagem importante. A infância foi a preparação, a velhice será a chegada ao porto. Todas as fases requisitam as lições dos marinheiros experientes, aprendendo-se a organizar e a terminar a viagem com êxito desejável. É indispensável amparar convenientemente a mentalidade juvenil e que ninguém lhe ofereça perspectivas de domínio ilusório. Nem sempre os desejos dos mais moços constituem o índice da segurança no futuro. A mocidade poderá fazer muito, mas que siga em tudo a justiça, a fé, o amor e a paz com que os de coração puro invocam o Senhor. Nesta meditação sobre a juventude, Emmanuel nos convida a refletir sobre o papel de cada um de nós no progresso do mundo. É muito significativo que Paulo tenha escrito esta mensagem a Timóteo. Quem foi Timóteo? Timóteo e Tito, além das cartas para as igrejas, Paulo escreveu cartas a Timóteo e Tito, que foram os seus pupilos, que foram os seus discípulos, a quem ele treinou muito amorosamente. Timóteo, especialmente, era chamado por Paulo do seu filho espiritual. Paulo e Timóteo se conheceram na cidade de Listra, onde Paulo foi falar, foi converter, foi fundar a igreja, e lá ele encontrou esse jovenzinho. Consta que ele era muito jovem, ninguém sabe ao certo. Alguns estimam que ele tinha entre 12 e 16 anos. E Paulo dá uma profunda importância a Timóteo. E Paulo conduz Timóteo, levando Timóteo para todos os lugares com ele, transformando Timóteo em seu principal assistente. Timóteo é citada na saudação de várias cartas. E este pupilo amado de Paulo
tem muitas instruções a deixar, porque foi amparado, conduzido, porque foi acompanhado no seu desenvolvimento pelo próprio Paulo. E é a isto que Emmanuel nos convida a refletir. E é sobre este tema que Emmanuel nos convida a refletir. A juventude é certamente o tempo de mais vigor das nossas vidas no planeta. E é da importância desta fase que vem nos lembrar Emmanuel. Esta fase é fundamental na construção da fé e no direcionamento das nossas vidas no mundo, já que a geração anterior, sempre passa adiante o controle, as rédeas no mundo. Quando nós chegamos a uma certa idade, nós compreendemos que é tempo de entregar à próxima geração, ou seja, aos jovens, as rédeas do mundo. E aí é tempo de aposentarmos das nossas tarefas e viver aquele momento em que nós acreditamos seja o tempo da colheita e do repouso. No entanto, muitas vezes, nós que já passamos dessa fase, nos colocamos como críticos da nova geração. E nos esquecemos que eles são frutos diretos das nossas escolhas e das nossas decisões da nossa própria juventude. A juventude, embora seja um tempo de muito vigor e de muita atividade, é também um tema e um tempo de muitas necessidades de auxílio. Todos nós que já passamos por essa fase da vida, podemos nos lembrar do quanto nós nos sentíamos desamparados, inseguros, diante dos desafios da vida. E todos os que estão vivendo hoje esta fase da vida, reconhecem a angústia de carregar sobre os ombros o peso de avançar pela existência, cumprindo todas as demandas da vida moderna e tomando decisões diariamente que afetarão as suas vidas e a vida da humanidade. O convite que Emmanuel nos faz é da cooperação e do auxílio mútuo. Que a geração mais velha não abandone e nem desampare a geração mais nova à própria sorte, sem auxiliá-la na tarefa de fazer avançar o mundo. Que a experiência da geração anterior seja a base firme para a geração vindoura, principalmente o tocante à vida espiritual. O mundo que nós queremos para os nossos filhos e netos só será erguido sobre os alicerces da fé e do amor que nós, a geração anterior, formos capazes de colocar no coração dos nossos jovens. Em muitas famílias, avós e pais não mais tomam parte da vida espiritual dos seus filhos e netos, deixando as questões espirituais, as questões da fé, as questões do amor, as questões do crescimento espiritual relegados a segundo plano. Nós inventamos 1000 desculpas para isso. Hoje em dia, cada um tem a sua fé, cada um tem a sua religião, não podemos mais falar em Deus, não podemos mais falar dos assuntos de fé, esquecidos daquilo que nos ensinou Francisco de Assis, que devemos pregar o Evangelho o tempo todo, algumas vezes até usando palavras, esquecendo que o nosso principal legado a essa nova geração são os nossos testemunhos, são as nossas atitudes de fé e não apenas aquilo que falamos. Mas temos que nos lembrar que não podemos colher aonde nada foi plantado.
Não podemos acusar a nova geração de indiferença se nós não cultivamos nela os valores da fé, do amor e os valores do cristianismo. Há sempre tempo para se fazer este trabalho. Há sempre tempo para transmitir aos jovens os exemplos e ensinamentos dos verdadeiros valores da vida, de modo a não desampararmos a mocidade, mas também sem nos esquecer de que somos herdeiros de nós mesmos, nas palavras de André Luiz. E que, se somos os velhos de hoje, seremos as crianças do amanhã. Herdaremos tudo aquilo que deixarmos, principalmente no tocante aos valores de amor, fé e caridade. Criticar e cobrar dos nossos jovens que tenham comportamento cristão, que não se esqueçam de cuidar da humanidade, do meio ambiente, de todas aquelas coisas que nós pensamos e valorizamos, não é uma atitude simples. É, acima de tudo, a exemplificação com atitudes para que possamos insuflar neles a continuidade do nosso trabalho. E que Jesus, nosso Mestre amado, e Deus, nosso Pai misericordioso, nos dê força para continuarmos todos os dias exemplificando para os nossos jovens, especialmente dentro das nossas famílias, no ambiente em que Deus nos colocou, aquilo que nós já aprendemos, mas muitas vezes ainda não sabemos. Que a paz de Cristo fique em cada um de nós, permaneça conosco e nos ajude a reconduzir as nossas atitudes, palavras e gestos todos os dias na direção do amor. Graças a Deus. A partir deste momento, fortalecidos e harmonizados com Deus, nosso Pai, Jesus e todas as equipes espirituais desta casa, nós vamos vibrar. E vibrar é desejar os nossos melhores pensamentos e sentimentos em benefícios deste mundo que habitamos. Vamos vibrar pelo bem universal, pela paz mundial e harmonia entre todos os povos. Vamos vibrar por todas as religiões e por todos os espíritos com tarefas evangelizadoras. Vamos vibrar pelo nosso Brasil, imaginando seu contorno todo iluminado, que essa luz seja forte para iluminar nossos governantes, envolvendo-os para que governem com sabedoria e justiça. Vamos vibrar por todos aqueles que sofrem as dores da alma e do corpo físico, por esta casa que nos acolhe e por todas as assistências aqui realizadas. Vamos vibrar por todos os lares da terra, principalmente por aqueles que se encontram em desarmonia. Pelos nomes colocados nas caixas de vibrações, para que sejam envolvidos em bênçãos de paz, amor e alívio. Pelo nosso lar e pelos entes queridos que lá deixamos, imaginando a figura meiga de Jesus, entrando pela porta principal, deixando em todos os aposentos um rastro de luz que ilumina a todos os ambientes e transborda por portas e janelas, envolvendo a todos os nossos vizinhos. Vibremos por todos os nossos irmãos, principalmente os que se encontram enfermos. Vibremos por todos nós que estamos aqui reunidos em nome de Jesus, para que nos mantenhamos em serenidade, fortalecidos na fé e confiança. Que recebamos nesse momento as bênçãos do alto, com energias benéficas de sustentação e amparo. Que assim seja, graças a Deus. Que o Pai da vida, que nos ilumina e guarda a todo instante,
permaneça em nossos corações, permaneça em nós, permaneça conosco. Que Jesus continue a ser o farol e o guia das nossas vidas, no nosso dia a dia e em tudo que fizermos. Graças a Deus.